Bom dia. Iniciando a apresentação meteorológica, então, pelo observado, como de costume. Aqui a gente tem o fechamento de dezembro, né, a conclusão, e a gente consegue ver que as maiores anomalias positivas elas ficaram aqui entre o norte de Minas Gerais, sul da Bahia, sul do Tocantins e sul do Pará. Tá? Enquanto aqui no sul do Brasil, parte sul do Sudeste, ficamos com anomalias negativas. Essa anomalia positiva aqui nessa região se deve por causa da região preferencial de atuação do corredor de umidade. Tá? Climatologicamente ele deveria acontecer um pouco mais ao sul aqui, mas ele aconteceu nessa região, principalmente por causa dessa anomalia da temperatura da superfície do mar, que faz com que as frentes frias elas fiquem mais nessa posição. Como a gente tem essa parte mais aquecida no Atlântico Tropical, a gente tem um maior transporte de umidade para dentro do continente, aqui na região norte, e da região norte para onde está a atuação dessa frente fria. Então, por isso que a gente tem esse corredor de umidade atuando preferencialmente nessa posição. Aqui no Pacífico a gente ainda tem essa anomalia negativa, que é a laninha, né, que ela continua atuando. E aqui no Atlântico extratropical, essa região mais aquecida, ela está se intensificando ainda mais. Tá? Então a gente pode continuar a ver o ciclone se deslocando para essa posição mais rapidamente. Para a primeira pêntade, o que a gente tem é que tem uma mudança no posicionamento desse corredor de umidade. Né? Normalmente ele estava acontecendo nessa posição, preferencialmente, e pelo menos nessa primeira pêntade aqui a gente tem o deslocamento dele mais aqui para o sul, que faz com que esses maiores acumulados eles aconteçam no Grande e Alto São Francisco. Isso acontece porque tem a formação de uma baixa pressão nessa região, e essa baixa pressão ela gera uma frente fria associada que fica mais estacionária nessa posição. Os modelos aqui eles estão mostrando um padrão bem próximo um do outro, tá? Os acumulados eles também não estão muito divergentes, então está bem confiável esse padrão previsto. Eu só acredito que esses acumulados mostrados eles estão um pouco exagerados, então deve vir um pouco abaixo do que está sendo mostrado aqui pelos dois modelos. Mas em tendência, no geral, é isso daqui que deve acontecer mesmo, não deve ter muita alteração. Na segunda pêntade, o que a gente consegue ver é que esse corredor de umidade ele permanece nessa região, tá? Só que o acumulado ele é menor. Isso porque o transporte de umidade ele diminui e também a instabilidade dentro do continente é menor. Então a gente continua com o corredor de umidade nessa região, mas o acumulado gerado é bem inferior. Além disso, entre os dias 13 e 14 ali, a gente tem um deslocamento desse corredor de umidade um pouco mais para o sul, devendo ficar mais posicionado aqui no Grande Tietê e não no Grande e Alto São Francisco como vinha acontecendo. Isso porque a gente tem formação de uma nova baixa pressão, de uma nova frente fria, e acaba deslocando essa precipitação um pouquinho mais para o sul. E aí na próxima penta a gente consegue ver que realmente o posicionamento dessa chuva ela vem um pouquinho mais aqui para o estado de São Paulo do que lá de Minas Gerais. Nessa última penta os modelos eles estão divergindo bastante, tá? Principalmente no posicionamento da chuva aqui. O Jeffs ele coloca um pouquinho mais para o norte, enquanto a CMWF ele coloca esse corredor de umidade acontecendo desde lá da região amazônica até aqui São Paulo, enquanto o Jeffs ele coloca vindo mais aqui pelo centro-oeste. Nordeste e centro-oeste, tá? Devido ao posicionamento da ZCIT que está um pouquinho mais ao norte, eu acredito que deva vir mais próximo da CMWF. Não sei se vocês lembram do começo de 2021, estava bem com esse padrão. A ZCIT mais ao norte ela fazia com que a umidade ela viesse bem dentro aqui da região amazônica e ficasse mais para o estado de São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul, e não mais aqui pelo centro-oeste como era a climatologia. Então acredito que por causa desse posicionamento da ZCIT,
pode ser que isso aconteça dessa forma como esse MWF está prevendo. Mas, independente disso, os acumulados esperados eles não são altos, tá? Nessa Heavy 2 de janeiro, a tendência é que a chuva ela seja bem menor do que vai acontecer, que tem acontecido, né? Nas Heavy 0 e na Heavy 1. Então vai ser um período um pouco mais seco, mas a tendência é que eu acredito mais é que essa chuva ela venha mais ao sul aqui, como o SMWF está prevendo. Para fevereiro, a tendência é que, como eu disse, né, exercite um pouquinho mais ao norte, faça com que o corredor de umidade ele fique mais aqui nas regiões no sul do sudeste, né, então um Grande, Tietê e Paraná seja um pouco mais favorecido. Isso daqui é o que eu acredito mais. Tá? Não esses acumulados, porque o CFS ele realmente é um pouquinho mais exagerado, mas norte deve vir acima da climatologia. E aí aqui sudeste e centro-oeste deve ficar mais próximo da climatologia, não tão acima quanto o CFS está mostrando. E isso permanece aqui para março, tá? Aqui a previsão do CFS está um pouquinho mais coerente quanto ao acumulado, tá? Não fica com anomalias positivas tão intensas, mas o que importa mais aqui é o padrão de chuva mesmo, que deve ficar dessa forma. Sul com precipitação desfavorecida. Aqui Nordeste também desfavorecido por causa do posicionamento da Zecit, tá? Que deve ficar um pouquinho mais ao norte. E aí o corredor de umidade ele acontecendo mais aqui no Sudeste. Tá? Mas não deve ter precipitação muito acima da climatologia, deve ficar mais próximo da climatologia nessas regiões, no norte um pouquinho acima. Bom, é isso que eu tinha para falar. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Bom dia.